Oi, é a Ana Elis do Nono B e eu tô aqui para gravar um podcast sobre a retrospectiva de 2020 até agora. É uma retrospectiva de tudo que aconteceu desde janeiro, dos pontos mais importantes, na verdade, porque aconteceu muita coisa e, enfim, achei que seria um ponto interessante para fazer um podcast sobre isso. Janeiro de 2020. Aconteceu muita coisa em janeiro e, enfim, a primeira que eu coloquei foi logo no dia 2. Foi um bombardeio americano ao aeroporto de Bagdá, que matou Qassem Soleimani, um dos homens mais poderosos do Irã. O Pentágono confirmou que o ataque foi realizado por ordem do presidente Donald Trump e culpou Soleimani por morte dos americanos no Oriente Médio. Então, no dia 7 de janeiro, foi o funeral do general Qassem Soleimani e levou uma multidão de pessoas às ruas de Kerman, a cidade natal dele. O tumulto causou a morte de mais de 30 pessoas. No mesmo dia, o Irã disparou 22 mísseis contra 2 bases aéreas americanas no Iraque. O mundo ficou totalmente em alerta com a escalada de tensão entre os dois países, mas depois do bombardeio, Donald Trump disse em discurso que não houve mortos e disse que queria paz. Outra coisa que aconteceu em 2020 que foi bem importante foi que a Austrália enfrentou a pior temporada de incêndios da história. Especialistas acreditam que aproximadamente 1 bilhão de animais morreram por causa do fogo, que devastou mais de 11 milhões de hectares de floresta no país. No dia 23 de janeiro, 3 bombeiros americanos morreram em um acidente de avião enquanto combatiam os incêndios florestais. 32 pessoas morreram desde setembro de 2019 nos incêndios. O Ministério da Agricultura interditou também a cervejaria Baker depois de casos de intoxicação. No dia 10 de janeiro, um laudo da Polícia Civil comprovou a presença de substâncias tóxicas em garrafas de cerveja da marca Bela. Teve também a crise da água do Rio de Janeiro, que logo no início do mês, moradores de vários bairros começaram a reclamar da qualidade da água que saía das suas torneiras, que apresentavam um gosto e cheiros ruins. A tragédia de Brumadinho também em janeiro desse ano completou 1 ano. Durante uma coletiva no fim do mês, dia 30, a OMS declarou que os casos de coronavírus eram uma emergência de saúde pública e de interesse internacional. No dia 29, o Brasil confirmou uma suspeita de 9 casos. Fevereiro. Muita coisa aconteceu, principalmente em relação aos ministérios, mas a coisa que eu mais enfatizei em fevereiro, que eu achei mais importante, foi dizer que o primeiro de muitos casos que vieram do Covid-19 aconteceu em fevereiro. Depois do carnaval foi confirmado. Enfim, março. Início da quarentena em São Paulo. Passou a valer na terça-feira, dia 24, a quarentena nos 645 municípios do estado de São Paulo. E ainda, em março, a OMS declarou pandemia de coronavírus. A Organização Mundial de Saúde, OMS, declarou na quarta-feira, dia 11, a pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2. Segundo o órgão, o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos iam aumentar muito nos próximos dias e semanas. Apesar disso, os diretores ressaltaram que a declaração não mudava as orientações, que os governos deviam manter o foco na concentração e na circulação do vírus. Indo para abril, tivemos o vulcão Anak Krakatau, também conhecido como Anak Krakatoa, na Indonésia, que entrou em erupção depois de uma violenta explosão no início da madrugada do dia 11. Felizmente não houve registro de vítimas. Teve também o incêndio de Chernobyl. Incêndios florestais que ocorreram há vários dias no norte da Ucrânia estavam a poucos quilômetros da usina nuclear abandonada de Chernobyl. O fogo estava a cerca de 2 km do local onde eram armazenados resíduos mais perigosos da usina. O Greenpeace disse que o fogo era muito maior do que apontavam as autoridades. Maio. Auxílio emergencial. 22 de maio. O auxílio emergencial foi criado em meio ao isolamento social para instaurar medidas de proteção social e atenuar a crise econômica decorrente da pandemia do novo coronavírus. Ainda em maio, teve o caso de George Floyd.
foi a morte de um homem negro em Minnesota, nos Estados Unidos. Causou uma onda de indignação depois da divulgação do vídeo que mostrava um policial branco ajoelhado no pescoço dele. Nas imagens colhidas no dia 25, o homem identificado como George Floyd, de 40 anos, reclamava e dizia repetidamente: "Não consigo respirar", até sua morte. Por causa desse caso, tiveram diversos protestos em várias cidades pelo mundo, todos pacíficos, ou a maioria no caso, contra a morte de George Floyd. Esses protestos duraram desde maio até o começo de junho. Também teve o caso do Sérgio Camargo, o presidente da Fundação dos Palmares, que chamou o movimento negro de escória maldita durante uma reunião. O presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, chamou o movimento negro de escória maldita em uma reunião gravada sem que ele tivesse conhecimento. Na ocasião, Camargo também disse que Zumbi dos Palmares era um filho da puta que escravizava pretos. Criticou o Dia da Consciência Negra, falou em demitir esquerdistas e usou o termo macumbeira a se referir a uma mãe de santo. No fim de maio, no dia 31, os Anônimos, um grupo de hackers, divulgaram um vídeo dizendo que iam expor podres do governo dos Estados Unidos e de outros. Começou junho, os Anônimos vieram. Vazaram denúncias de que Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, estava envolvido com casos de pedofilia. Basicamente, há vários anos atrás, ele ia em leilões e pagava garotas de 13, 14 anos para tirar a virgindade delas. Ainda nessa onda dos Anônimos, eles decidiram vazar os dados do presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal determinou a abertura de inquérito para apurar o vazamento dos criminosos dos dados pessoais de Bolsonaro, os filhos dele, ministros e aliados do governo. O vazamento expôs dados do presidente Jair Bolsonaro e dos filhos dele, o senador Flávio Bolsonaro, sem partido, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, e o vereador Carlos Bolsonaro, dos republicanos, e dos ministros Abraham Weintraub, da Educação, Damares Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos. Vazaram também os dados do Silvio Santos e do Luciano Heng. Entre esses dados estavam CPFs, imposto de renda, dados do cartão de crédito e... No dia 20 de junho, ontem, do dia que estou gravando isso, o coronavírus chegou a 1 milhão de casos confirmados. Ele passou dos 1 milhão de casos confirmados, das 50 mil mortes e 520 mil casos recuperados. Durante esse ano também ocorreram várias outras coisas. Muitas e muitas trocas de ministros aqui no Brasil. Teve o vídeo da NASA que divulgou OVNIs e muitas outras coisas. 2020 está sendo um caos, mas foi isso. A retrospectiva de 2020 bem resumida. E é isso.